Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui na TV Max Rio. Muito obrigado pela tua sintonia, pedindo licença para entrar na sua casa, conversando nesse primeiro bloco com o deputado Júlio Lopes, deputado federal de tantos mandatos. Deputado, o senhor vem perseguindo, através do Legislativo, criar um documento único, né? Conta um pouco da história dessas dificuldades de chegar até um documento único no Brasil. O sonho de um documento único vem desde o meu primeiro mandato, em 2002, Sidney, onde eu protocolei o primeiro projeto para transformar o CPF no número único do brasileiro. O brasileiro tem mais de 20 números na sua cidadania e isso complica muito a administração, complica muito a vida, né? Eu quero dar um exemplo, por exemplo, no setor de saúde, onde eu tive semana passada com o ministro Queiroga, e essa semana obtivemos dele uma portaria regulamentando a lei que eu fiz e o decreto que o presidente da República fez a nosso pedido no dia 15 de março de 2019. Aliás, no dia 11 de março de 2019, o presidente Bolsonaro regulamentou a nossa lei do documento único. Essa lei fala claramente que o documento único do Brasil deve ser o CPF, que é aquele que é o mais difundido, é aquele que todo cidadão conhece, né? Por quê? Porque é usual a pessoa pedir até para entrar num prédio público o número do CPF. É CPF. A pessoa usa para sua declaração de imposto de renda, enfim, é a listagem mais confiável do brasileiro. Então nós desde sempre quisemos simplificar a vida e fazer desse número um número único. Eu estava dando o exemplo da saúde. Como é que o cidadão brasileiro, desesperado para ser atendido, tenta de alguma forma se fazer atender? Ele vai num hospital público e aí ele dá o número do seu RG. No outro ele vai e dá o número do seu CPF. No outro ele dá o seu nome completo e num quarto hospital tentando ser atendido, buscando desesperadamente o atendimento, ele dá um nome do meio. E assim a administração pública federal fica achando que tem 4 clientes. E isso é muito ruim para a administração de uma maneira geral e péssimo para o cidadão também, porque o número de pessoas a serem atendidas virtualmente fica muito maior do que aquilo que é a realidade. Para se organizar as filas de atendimento, para se organizar as operações, para a gestão do serviço público de uma maneira geral, isso é muito ruim. E o número do SUS, que é a maior organização de serviço de saúde do mundo, também é um número aleatório. O cartão do SUS é um número aleatório, infelizmente até hoje no Brasil. Quer dizer, você chega no SUS e eles te dão um número. Se você perder, eles te dão um outro número. É verdade. Não, e para cadastrar também o cidadão comum, entra no gov.sus, aí você não consegue. Conect SUS agora da vacina. Você não consegue, é muito complicado. Não é todo mundo que tem facilidade de entrar no computador, não é isso? Pois é, e aí agora, essa semana, exatamente nessa semana que nós estamos falando, o ministro publicou uma portaria em que ele diz que o número do Conect SUS agora é o número do CPF. Isso vai ajudar muito. Isso é fruto de uma reunião que eu tive com ele, em que ele se comprometeu a cumprir a lei e a cumprir o decreto do presidente da República e organizar o número do SUS para que exatamente o Conect SUS, o SUS e tudo a partir de agora seja um número único, que é o número do CPF. Eu estou muito feliz com isso. A trajetória ainda é longa, porque eles têm lá uma posição de que é preferencialmente o número do CPF, mas o ideal é que seja o único número. Por quê? Porque só assim nós vamos poder fazer com que o cidadão brasileiro tenha mais conforto, podendo pedir uma reserva, podendo marcar uma hora, podendo ter o monitoramento e o acompanhamento da sua hora, do seu atendimento, e o governo, ao mesmo tempo, vai ter mais monitoramento, vai ter mais acompanhamento. Então ganha todo mundo. Ganha o cidadão, que vai poder ter mais comodidade e conforto, ganha o governo, que vai poder ter mais controle, e a sociedade como um todo, que ganha em transparência e gestão da questão da saúde. Desde 2002 que o senhor está nessa luta, né? São 18 anos, quer dizer, para desburocratizar tantos anos uma regulamentação, que pouca gente sabe também que o deputado apresenta um projeto de lei que às vezes leva 4, 5 anos, às vezes nem no mandato consegue aprovar, né? Não, Aí depois tem a regulamentação. Exatamente. E isso tem um lado ruim e tem um lado bom também, né? Porque o nosso legislativo produz leis demais. Então, produzir uma lei é muito difícil. E tem que ser difícil mesmo, porque a lei
muda a vida das pessoas, né? Então, como você está dizendo, muitos deputados passam pelo legislativo, às vezes 2, 3, 4 mandatos e nunca conseguiram fazer uma lei. Porque fazer uma lei tem que ser um processo complexo mesmo, um processo de revisão, um processo difícil para que não se legisle todo o tempo mudando a vida das pessoas. Mas é de verdade que a burocracia é muito forte e ela sempre consegue reagir à praticidade que a gente está tentando implementar. Eu fui, durante 4 anos, presidente da Comissão de Desburocratização do Congresso. E era meu relator o ex-governador Anastasia. Nós fizemos 33 leis de simplificação da vida das pessoas. Mas nada é mais simples ou mais importante do que ter um número único, porque o número único permite ao cidadão a ser tratado de uma forma única, a ter, enfim, absoluto controle da sua vida. E o CPF é um número único, porque você ganha esse número ao nascer, hoje em dia, com a nossa legislação, e ele vai até a sua morte, ficando com você depois da morte. Quer dizer, não há um outro brasileiro que use o mesmo número do CPF, desde o nascimento até a morte. Ele fica inutilizado. Quando o cidadão morre, aquele número é inutilizado e aquele que nasce ganha um número novo para acompanhar toda a sua trajetória. Então, Sidney, isso simplifica muito a vida, dá muita organização ao Estado e contribui muito com a melhora da cidadania de uma maneira geral. Agora, o CPF não tem foto, né? Continuaria da mesma forma ou tem um padrão de identificação? Porque nos Estados Unidos é social, né? Muito boa pergunta. Na realidade, a lei que nós fizemos do ICN é para que se use todo o aparato e toda a tecnologia e toda a informação que está disponível no TSE. Para quê? Porque a gente não gaste 2 vezes o mesmo dinheiro. Verdade. Então, a lei que nós fizemos e que institui o ICN, a Identificação Civil Nacional, e depois que institui o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade Eletrônica, ele usa a fotografia e a biometria no padrão do TSE. Então, toda a fotografia e toda a biometria está no padrão do TSE e assim é que deve ser usado. Para quê? Para que os municípios, o Estado, a própria saúde não tenha outros gastos de fazer outras fotografias ou outras biometrias. Toda a saúde, por exemplo, vai poder, usando o CPF, usar aquela identificação que está lá no sistema eleitoral do TSE. E quem não tiver sido cadastrado pode se cadastrar de graça numa zona eleitoral ou pela Receita Federal e vai ter também a sua fotografia tirada e a sua biometria também retirada de forma gratuita, para que se possa tratar e acompanhar todo esse procedimento. Deputado, tem uma outra questão também, que é pessoas que, esse Brasil que é continental, às vezes a pessoa tem 2 carteiras de identidade e às vezes comete um crime, alguma coisa no estado e não tem uma central. Essa identificação central, né, se tivesse esse documento único, ia gerar, né, para todo o país, né, que aquela pessoa está sendo procurada. Tem gente que tem 2, 3, tira uma em cada estado. É exatamente isso. Tem gente que tem, até no TSE, tem casos de 90 títulos de eleitor de uma só pessoa, 20 e tantos títulos de eleitor de uma só pessoa. Como é que pode isso? Porque, enfim, é fraude, né? E aí, à medida em que a gente tenha um número único no território nacional como um todo, a gente vai diminuir esse tipo de coisa muito vertiginosamente. Claro que sempre vai haver o cidadão que frauda, o cidadão que falsifica, mas à medida em que a gente tenha o hábito de ter um número só e que todo cidadão brasileiro tenha o seu número do CPF, assim, na ponta da língua. Quando for preso, vai aparecer logo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro é o mesmo sistema, usando sempre o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que é a maior base de dados do Brasil. Hoje a gente tem lá 170 milhões de biometrias, enfim, com fotografias, com tudo. E isso é uma base muito ampla. A gente já pode usar essa base como um todo para melhorar a cidadania no Brasil. Deputado, a partir dessa reunião com o ministro, o senhor acredita que agora desenvolve? Quanto à previsão disso se concretizar? Olha, Domingos, você sabe... É uma boa pergunta, né? Não, o que eu ia dizer é que a burocracia é muito resistente. Por que a burocracia é resistente? Porque ela não quer controle. Quando a gente instituiu o número único e ele for verdade para todo o serviço público federal, você vai controlar na ponta, lá no município, qual foi o atendimento médico que a pessoa fez,
quem é que fez o atendimento e assim controlar muito o pagamento também e o valor daquele pagamento, porque tudo na nossa lei é obrigado que seja transcrito para a internet, para as mídias digitais. Então nós vamos acabar com muita fraude e isso obviamente sempre gera dificuldades, sempre gera reações, né? E a burocracia reage muito, porque a burocracia é como se fosse um dragão se reinventando a cada movimento que você faz para a simplificação da vida. Mas o ministro Queiroga está bem orientado no sentido de que a gente deve vencer essa burocracia. O presidente Bolsonaro está fazendo não só a regulamentação do decreto e da lei, mas também um esforço nessa direção. Nós estamos contribuindo e eu acredito que a gente vai avançar. Eu acho que isso aí é um avanço para o Brasil, um avanço da cidadania e, se Deus quiser, a gente vai conseguir, com a consciência de todos, que isso é melhor para todo mundo e que por isso precisa ser implementado. Deputado, essa dificuldade sempre foi, né, do legislativo com o executivo, do deputado levar as questões que precisa ser executado. Agora com Ciro Nogueira junto ao presidente da República, que é o presidente do seu partido, facilitou mais esse intercâmbio, porque ele com o parlamentar com tantos anos possibilita mais isso, esse diálogo com o legislativo? Olha, sem dúvida, o Ciro é um grande político, né? Não só agora é senador da República, mas ele foi deputado a vida inteira e tem um profundo conhecimento do Legislativo, respeita muito o Legislativo, age e trabalha com o Legislativo. Então eu acho que foi uma acertada decisão do presidente Bolsonaro e eu acredito muito que o Ciro vai ajudar o país no sentido de que a gente resgate a importância da política, porque a política é absolutamente fundamental para a vida em democracia, para a vida cotidiana de cada cidadão, né? A gente pode até questionar o político, mas não a política. Eu acho que a gente tem que participar da política. Tudo é política. Tudo é política. Então, no seu prédio, o síndico é político. Exatamente. Não é isso. Dentro da sua casa, com a sua família, você faz política dentro de casa com a família, né? Quando você diz que não quer saber de política, é a sua política, né? Exatamente. E aquele cidadão que não quer de forma nenhuma fazer política e que se exime dela, deixa alguém ocupar esse lugar, deixa alguém tomar o lugar de representação que ele teria, né? A cadeira não vai ficar vazia. Nunca. Nem de vereador, nem deputado estadual, deputado federal, a cadeira não vai ficar vazia. E nem da reivindicação. Sempre alguém vai usar aquele espaço para fazer uma reivindicação em seu nome ou para se posicionar em seu nome. Portanto, eu acho que é muito importante que cada cidadão, que cada cidadã tenha consciência de que a sua participação, de que a sua colocação é absolutamente estrutural para a sociedade. Portanto, participar da política é absolutamente fundamental. O Congresso já está retornando já à atuação presencial ou está sendo mista? Híbrida? Ainda híbrida, mas nós esperamos que agora, se Deus quiser, no mês de setembro, outubro, a gente possa finalmente retomar as atividades presenciais do Congresso. Bom, agora, deputado, cada vez mais, quer dizer, as pessoas ficam dizendo, não quero saber mais de política, tal. É um erro querer deixar de votar, não é? Deixar de exercer a cidadania, não é? Independente se está contra o governo, se não está no governo, tem que tentar sempre. Se votou errado, tenta outra vez, né? Não pode se omitir, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, obviamente, todos nós já tivemos a sensação de votar errado ou de que as coisas não estão como nós gostaríamos que fosse. Mas à medida em que a gente se abstém, como a gente estava falando, alguém ocupa o nosso lugar. Portanto, quanto mais nós participarmos, quanto mais nós atuarmos, melhor será, porque estaremos atuando em nosso próprio nome, atuando na direção da nossa vontade e da realização daquilo que a gente acredita. Mesmo não sendo presencial, o deputado tem que estar em Brasília, né? Porque os contatos com os ministros, né, tem que estar em Brasília, não adianta ficar aqui no Rio. E na base também eleitoral aqui que é o Rio, né? Sem dúvida. Eu acho que, claro, eu por exemplo, gosto de ir a Brasília semanalmente, exatamente porque você tem um contato pessoal com o próprio ambiente do Congresso, votar as leis sentindo a pulsação do Congresso é muito importante, mas a gente tem que estar sempre se dividindo entre a base e lá o Congresso Nacional. Eu tenho estado sempre presente lá e acho muito importante que a gente retome as discussões presencialmente. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado. Alguma coisa mais a acrescentar ao nosso papo? Não, eu quero te agradecer, dizer que para mim é uma honra estar aqui com você e que a gente possa estar mais junto, que a gente possa estar tentando fazer com que a população participe mais dessa nossa atividade tão importante que é a atividade política, mesmo que seja para criticar. Eu gosto sempre de dizer
que a crítica bem feita, bem construída, ela ajuda a aperfeiçoar o sistema, ela ajuda na nossa ação. Quando alguém me critica com propriedade, com correção, eu agradeço, porque é a forma que a gente tem de melhorar o nosso trabalho, de melhorar a forma como a gente atua. Então, seja para criticar, para agradecer, para participar, eu acho que é muito importante a participação de você que está nos assistindo, sempre na política. Tem um site que possa identificar, fazer contato com o senhor? Através do juliolopes.com.br, você chega a mim de todas as maneiras, a gente tem toda uma estrutura na internet e digital para estar em comunicação com todo mundo. juliolopes.com.br. Isso. Ok, eu conversei com o deputado federal Júlio Lopes, eu vou para o intervalo comercial e retorno em seguida. Você que pegou a entrevista no meio do programa, você pode também aconselhar assistir o nosso programa, pode assistir também através da internet, no mesmo dia, no mesmo horário, né? Sexta e terça às 22 horas, né? E pode só acessar e entrar no TV Max, tvmaxrio.net, no Brasil inteiro você assiste no mesmo dia, no horário. Agradecer também à Rádio Tupi, que agora participa da programação, de 6 da manhã até as 3 da tarde. Abraço para Cidinha Campos, para o Clóvis Monteiro, para o Antônio Carlos e o pessoal da Tupi. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Cirelli Cafés, o café da família. Tradicional café mineiro, agora no Rio de Janeiro à venda. Nosso café superior é ótimo para quem gosta de um café encorpado e 100% arábica, classificado como bebida dura, caracterizado pelo sabor marcante e com a torra ideal para nossos grãos superiores. Pode ser vendido avulso também, né? Maiores informações aqui no Rio de Janeiro, 021 98 12 43 965. Repetindo, 021 98 12 43 965. Revendedores, comerciantes e consumidores também, né? Cirelli Cafés. Ô café gostoso demais da conta, sou! Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla, Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados.
conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, muitas polêmicas sobre a questão do projeto que o senhor apresentou, no que diz respeito lá ao Corcovado e a área que o Chico Mendes, né, a ONG Chico Mendes toma conta, né? E tem diversas interpretações. Inclusive até o padre foi proibido de chegar até o Cristo Redentor, né? Vamos explicar melhor como é o objetivo do seu projeto. Veja só, Cid, quando eu acompanhei esse episódio, eu fiquei estarrecido e fui fazer a busca, não é? E verifiquei que quem comanda lá o ir e vir é o Instituto Chico Mendes. E aí chegaram ao tamanho de comando de proibir um sacerdote, o Padre Omar, e ao Santuário do Cristo Redentor. Então nós decidimos entrar com um projeto de lei autorizativo para que o governo desaproprie aquilo e coloque para o governo do estado desapropriar e coloque para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por quê? Eu vejo que se aquilo for para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, além da gente ter o santuário no Cristo Redentor, nós vamos, Cid, gerar muitos recursos para a nossa instituição e vamos ajeitar a vida da população que querem curtir aquilo. Esse Instituto Chico Mendes, eu não sei se eles estão de mal com a vida. Eu sei que, segundo informações, inclusive, várias vezes o Padre Omar é proibido de ir até o santuário. Então a nossa finalidade é efetivamente, com esse projeto de lei, desapropriar o governo federal, entregar isso ao governo do estado do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio de Janeiro produzir mecanismos para que possa a Arquidiocese do Rio de Janeiro comandar aquela área operacional toda. Porque é uma questão, né? Esse é do Instituto Chico Mendes. O que tem a ver o Instituto Chico Mendes com aquela área ali? Ele se mete na floresta, se mete lá em Roraima, se mete em tudo quanto é lugar, né? Vivem de quê? É uma ONG esse instituto, né? Quem concedeu isso ali para eles? Na verdade, a União, né? A União que concedeu isso para eles, e isso deve ser algo ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Em governos anteriores? Em governos anteriores. De modo que no Rio de Janeiro, precisamente, eu entendo que não pode continuar desse jeito. A gente ter um belo santuário, que é no Cristo Redentor, e toda hora o padre tem constrangimento que não pode chegar até lá para rezar a missa, né? Então a nossa pretensão é, inclusive, já pedir apoio aos companheiros aqui, já pedir para falar com o Padre Omar para que a Arquidiocese do Rio de Janeiro, através dos seus procuradores, redija o que eu tenho que ajustar no projeto de lei, porque eles entendem efetivamente aquilo que é bom para eles aprovam. Para o Cristo Redentor, não só para o Cristo Redentor, para o nosso santuário, né? Então, o Padre Omar ficou de encaminhar o que ele efetivamente quer que coloque nesse projeto para aperfeiçoar, porque é preciso, Cid, dizer à população que nós não estamos desapropriando o Cristo Redentor, nós estamos desapropriando o entorno, né? A gestão, a operação que é feita por esse pessoal do Instituto Chico Mendes. Rende dinheiro para o Instituto Mendes essa operação, não? Sim, toda a receita lá é atribuída para eles, porque ali eles que controlam tudo a área operacional, inclusive a área de segurança. É complicado. Deputado, nós falamos aqui diversas vezes sobre o roubo da supervia de cabos e fios de cobre e tal. E hoje eu li nos jornais, até tem umas fotos aqui, que casualmente, né, em Madureira, na sua área, acharam 1 tonelada de pino, de ferro, de tal. E até que o senhor investigasse, porque no jornal O Dia e nem no jornal O Extra, né? No dia de hoje, nós estamos gravando o programa aqui hoje, dia 21, entendeu? Diz aonde que é, devia dizer onde que era, né? Pois é, Cid, eu disse o seguinte, o seu programa é um programa líder de audiência no seu horário. Isso me encanta muito, porque nós aqui, várias vezes notificamos efetivamente a população, intensificamos pedindo uma operação de ajuste de conduta em cima de tudo quanto é ferro velho, em cima do comércio, e seja lá onde for, tem que apreender tudo e tem que proceder
criminalmente, porque senão isso não para, não é? Por acaso eu também, ciência, que pegaram em Madureira, nem eu sei aonde foi, mas que tá no jornal de hoje, uma remessa grande de material. 1 tonelada de pino e tudo. Então isso eu acho que vai ser efetivamente uma razão boa para botar na cadeia quem são os dirigentes ou os donos dessas lojas, para que isso diminua, porque na verdade, Cid, só tem o furto, só tem o desvio de conduta porque tem alguém que compra. Compra, é o final. É o final. Se não continuar, o receptador. Exatamente. Se você não continuar levando isso a sério, não é? As Brits sempre em ferro velhos, verificando, porque tem alguma coisa aí, alguma caixa preta nisso. Porque tirar dinheiro, grampo, né, companheiro, tirar grampo de ferro, que o ferro vale pouco. É um negócio de doido, isso eu nunca vi isso. O ferro, não, o pino, né? Ele até tá enferrujado e ele é ferro. O ferro não vale nada. O cobre é que dá dinheiro. Agora você veja. O cabo. Ô Sidney, me dá tristeza no Rio de Janeiro. Eu essa semana, passando com o carro, fiz questão de ficar olhando. Meu companheiro, me dá tristeza. Agora estão furtando os cabos do semáforo. Também. Tá acabando, o sinal tá parado, não tá acendendo, porque roubaram o cabeamento. Até o subterrâneo os caras estão puxando. Então eu acho que tem que ter uma ronda maior da polícia. Não é? Tem um segurança presente, parabéns, o governo acertou nisso, mas nós precisamos criar um sistema de ronda, que não polícia, é só... mas ostensivo, né? E à noite. À noite aqui. Porque à noite é que é o horário do cara furtar, roubar, porque não tem ninguém na rua para pegar ônibus, porque não tem ônibus. À noite todos os gatos são pardos, já diz o ditado. Exatamente. Deputado, deixa eu entrar em outro assunto. O senhor é deputado estadual, mas sua esposa é vereadora Vera Lins e tal. Hoje, eu tomei conhecimento também no jornal, eu tenho o hábito de, para estar bem informado, eu leio 5 jornais por dia, né? Além da internet, né? E são 3 restaurantes populares que estão fechados, abandonados da prefeitura, cedidos à prefeitura, inclusive Madureira e Rocha Miranda. A deputada Clarissa Garotinho fez emenda de orçamento de 5 milhões. A prefeitura do Rio tem 2 milhões e 600, remanejou e não abriu o restaurante popular. Casualmente, deputado, quem criou o restaurante popular no município foi o vereador Sidney Domingues. Com esse nome, está nos anais da Câmara. Quem entra no site da Câmara vai lá, cria o restaurante popular no município do Rio de Janeiro. O Garotinho fez depois. Então, é uma tristeza. O povo não está com fome? O povo está com fome. E o restaurante, por quê? Está gastando tanto dinheiro em outras coisas? Cid, isso foi uma bela lei. E me lembro muito bem que você foi muito festejado como parlamentar, que naquela época, né, você servindo a uma liderança de um governo honrado, que era o governo Brizola, você criou um sistema que era um sistema para tirar a fome do baixa renda, do cara pobre. Restaurante popular. Com valor simbólico. Veja, então hoje, o que eu digo nisso? É lamentável que quando se fecharam os restaurantes populares, Cid, primeiro deixam sucatear. Primeiro deixa o cracudo roubar tudo, para depois fazer uma nova obra. Como pode isso? Não pode deixar, né? O restaurante, e são 3 no município. Em Madureira, Cid, como você falou, em Rocha Miranda, estava todo montado. Quando fechou, não botaram nem segurança lá. Roubaram de tudo. Propósito, para tirar tudo e deixar, sabe o quê? Só o esqueleto, porque aí vale a pena fazer outra obra. Vale a pena fazer. Não, e outra coisa, aí vai acabar mudando de nome para dar chancela para a prefeitura que está. Agora, tem dinheiro destinado, carimbado para isso, deputado? A informação que eu tenho do prefeito Eduardo Paes, que ele vai retornar todos os restaurantes populares. A informação que tenho dele é que ele já está ajustando com o secretário municipal de Fazenda, o Pedro Paulo, para destinar um recurso carimbado para recuperar, além de Madureira, outros locais. Tem Rocha Miranda e parece que tem um outro também que é do município do Rio de Janeiro. Ele vai recuperar, segundo ele me informou. Obrigado, deputado. Quero agradecer a você, Cid, e dizer para você o seguinte: eu fico muito contente quando falo no seu programa, porque o seu programa lidera a audiência. Eu sempre digo para os meus companheiros políticos, eu digo o seguinte: o Cid Domingues é um jornalismo atuante.
O jornalismo dele, ele deixa você falar, mas ele indaga e aí você não consegue fazer mimimi. Mimimi no seu programa não tem. Não é chapa branca, não. Não, claro que não. E é por isso que a população aplaude, né? Porque você indaga para dar o resultado e aí o telespectador que hoje e sempre acompanha você, agora na TV Max, em todos os municípios, já está pegando a TV Max com tua audiência. Então, bom. Parabéns pela bela audiência. Deputado, e eu aproveito, por exemplo, conversar com o senhor, que eu sei, eu não tenho condição de chegar até o prefeito, mas o senhor tem condição, quando chega até o governador, né? Então a gente faz a reivindicação, porque o jornalista pergunta, né? A opinião minha, pessoal, mas a pergunta e solicita o que o povo quer saber. Eu vou pedir ao prefeito se você pode entrevistá-lo. Okay. Vou pedir a ele, se você faz uma diligência, ele vai sim realmente aceitar e você ir entrevistá-lo para tranquilizar a nossa população. Ele sabe que o seu programa é líder de audiência e ele vai tranquilizar e dizer o que houve de erro e o que ele pretende fazer. Deputado, eu quero aproveitar na sua pessoa para agradecer ao ex-ministro, ex-governador, vice-governador Francisco Dornelles, que no outro dia só me deram a informação que ele assiste o nosso programa, e o senhor, como é um fiel escudeiro e seguidor, não é? Há muitos anos de Francisco Dornelles, deputado federal, convivi com ele quando fui vereador e ele era presidente do partido aqui no Rio de Janeiro, né? E mandar um abraço para o Francisco Dornelles, saúde e vida longa. Ele mandou para você um fraterno abraço, você sabe, ô Cid, ele acompanha o teu programa, e você sabe que já não se faz político como antigamente. Não. O Dornelles é uma referência para quem quer ser político. O Dornelles é uma reserva moral que esse país ainda tem. E você veja, ainda está atuando. Ele está em casa, mas vai à Fundação Getúlio Vargas, porque ele é o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, é o presidente de honra nacional do Progressista, né? E ainda está na atividade. Ainda está articulando. Está na atividade. Tem muito político lá tomando a benção ainda, né? Muito. Então eu digo o seguinte, quer ser político, você tem que ler o histórico de um homem público que foi ministro de Estado, que foi deputado federal, que foi senador, que foi vice-governador, que foi governador, foi secretário da Receita Federal, ministro da Fazenda, ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, ministro do Trabalho. Então o Dornelles é uma referência de moral na área política desse país. Por isso eu tiro sempre o chapéu para ele e digo, enquanto ele estiver vivo, eu serei seguidor dele no Progressista. Obrigado, deputado. Abraço, deputado Francisco Dornelles. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando da possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na Justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Conversa agora com o deputado Luiz Martins, do PDT. Deputado,
O senhor esteve lá no município, lá longe, Itaperuna, lá no final, eu também vai Varriçai também, acompanhado do governador, e fiquei até surpreso que o senhor foi acompanhado no helicóptero do governador. Está com prestígio com o governador Cláudio Castro, hein? Não, porque ali é o seguinte, em Itaperuna, tem um deputado estadual, que é do local mais votado, e eu tive lá meus 500, 600 votinhos, já tem alguns anos que eu tenho. E a gente tem uma ligação muito próxima com alguns vereadores, com o ex-vereador Pardal, que nos ajuda ali, e a gente tem aí o entendimento dos problemas da cidade. Por exemplo, eu tinha pedido ao governador um dia antes, e fui até mostrar a ele da importância de se criar no distrito de Aré, que é um distrito de Itaperuna, numa rodovia estadual, colocar ali um radar. Por quê, ô Sidney? Porque as carretas, que as grandes, passam mais de 120 quilômetros ali, e tem causado muito acidente, atropelamento e morte, inclusive dessas carretas, por não ter sinalização, ter caído várias delas dentro do rio que passa na divisa ali de Aré. Então foi uma solicitação dos moradores de Aré, e eu solicitei ao governador imediatamente, levei ao secretário das cidades, o Uruan, para que se instalasse imediatamente. Como foram outros benefícios feitos lá, justamente do Hospital São José do Avaí, que está construindo um centro oncológico, e o governador está assinando, né, botando restos a pagar em dia do Estado, perante as prefeituras desde 2016, ele assinou um decreto, e ali beneficiando mais recursos para o Hospital São José do Avaí, que atende toda a região, com mais de 5 milhões de reais. E também tivemos no Parque de Exposição, junto com o prefeito Alfredão, que foi o aniversário dele na sexta-feira, que será feito um centro administrativo com apoio do governo do estado e a prefeitura de Itaperuna. Hoje a população de Itaperuna é quantas pessoas, mais ou menos, aproximadas? Deve ter lá uns 90 mil eleitores, a população. Você tem muitas universidades lá, a Unig tem alguns anos lá, tem outras universidades. Quase perto do Espírito Santo. Quase, né? Perto do Espírito Santo, quase divisa. Você, mais acima, você tem Varriçai, que é divisa com o Espírito Santo e Minas, né? Então ali tem o nome é bem próprio, né? Varriçai. Varriçai. Porque ali, ô Sidney, tem várias universidades. Então é uma juventude, um pessoal que sai dos seus municípios para estudar em Itaperuna. É um município muito interessante e a gente tem que acolher muito bem esses estudantes ali. Tem também uma reivindicação que o senhor fez para o município de Japeri, não é? Quais são as reivindicações que o governador vai atender o seu pedido? Japeri, nós temos lá a prefeita Fernanda, junto com o vereador que nos ajuda, que se elegeu pela primeira vez, o JC, que está pedindo e pleiteando ali para o Lagoa do Sapo a urbanização daquele local que é muito pobre. Então a gente está conseguindo o saneamento do bairro Lagoa do Sapo, se tornar realmente um bairro, uma comunidade, é muito importante. Outra coisa é a construção no Beira Rio, que a prefeita me solicitou, uma construção de uma quadra esportiva, um parquinho, para urbanizar aquele local. Então a gente levou esses projetos que a prefeita nos destinou ao governador e ele autorizou a ser feito. Então nós estamos trabalhando na questão dos projetos para levar para a secretaria para ser licitado. Em Nova Iguaçu, o senhor tem grande tratamento, grande influência, inclusive, junto ao prefeito e junto com o governador, né? E o prefeito vem fazendo uma bela gestão, né? Os recursos da SEDAI já foram pagos para a prefeitura fazer obra, e o que o prefeito vai fazer com esse dinheiro da SEDAI, da venda da SEDAI? O prefeito, a parte dele, dos 300 milhões, ô Sidney, ele já está fazendo os projetos de toda a cidade. Vai ter projeto do Ambaí, Miguel Couto, urbanizando aquelas ruas todas, mas o principal que a gente está trabalhando, e hoje eu te falei até com uma pessoa do Rio Metrópole, que é um comitê criado aqui, e está até criando uma dificuldade, porque de 76 milhões serão feita a urbanização do bairro Lagoinha. O bairro Lagoinha fica ali na estrada de Madureira, e quem conhece e sabe da importância de urbanizar e sanear aquele bairro, porque o esgoto daquele bairro vai diretamente para a Lagoa do Guandu. Então a SEDAI gastou uma fortuna com cloro, barrilha, e é direito, né, daqueles moradores ter um saneamento. Então é um projeto da Prefeitura de Nova Iguaçu, junto com o governo do estado, que é destinação desse dinheiro da SEDAI. Eu acho que é um dos dinheiros melhores aplicados que nós temos, porque vai facilitar a própria SEDAI, melhorando a qualidade da água que será captada pela SEDAI, que ficou com a distribuição da água. Então é esse projeto principal que a gente está lutando. Liguei para o Rio Metrópole para
que desbloqueie isso rapidamente, porque o secretário das cidades, Uruan, precisa licitar imediatamente esse bairro, né, para que possamos iniciar a obra o mais rápido possível. Obrigado, deputado. Está em votação aqui. Projetos importantes aí, recuperação fiscal, salário atrasado, reposição, muita coisa que não precisa se falar, que já tem bastante coisa falando mas nada para prejudicar quem está no carro. Nada. O funcionário público tem que ficar tranquilo. Nada que não vai prejudicar. Os futuros tira a mordomia. O triênio vai ficar, e hoje está votando aqui a questão das perdas salariais, que é o NPC, que está garantido, e aí nós vamos ter um acordo de 50, 25 e 25 nas correções. A partir de janeiro, né? A partir de janeiro, ou seja, mas desde que isso for um acordado, pode chegar a 50, depois que aumentar a receita. Se quiser aumentar a receita, vai ter um valor. Aumentou a receita, tem um gatilho que dá um valor maior naquele mês, entendeu? Não é aumento, é bem claro, é reposição salarial que pelo NPC. Eu acho que é um avanço do servidor, é um reconhecimento do governo, do estado, do governador, a defasagem que há realmente no salário do servidor público. Obrigado, deputado. Obrigado, Cid. Foi um prazer falar com vocês. Servidor público tá por aqui, né? Voltando dinheiro para tudo, né? Daqui a pouco a gente volta. Aumenta tudo o supermercado, né? A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bidis, Aba e Carpenter, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bidis, Aba e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos, deputado federal. Deputado, o senhor sempre questionou a chamada privatização da SEDAI, que não foi em todo, ainda tem parte, falta coisa. E o senhor fez uma consulta, não é? À Procuradoria, ao Tribunal de Contas da União. Da União, né? E qual foi essa resposta e qual o objetivo da sua consulta em relação à privatização da SEDAI aqui no estado do Rio de Janeiro? Nós temos, em relação à SEDAI, não só a convicção do erro cometido contra a população, que a SEDAI tem que ser pública, estatal e indivisível. A importância da água para a vida humana. Não pode a água ser submetida ao lucro. Que as empresas privadas, pela própria natureza, elas vivem do lucro. Então, a água não pode. Mas mesmo assim, as coisas foram caminhando. O Estado do Rio constrangido, submetido a exigências do governo federal, caminhou para a privatização da SEDAI, que vem acontecendo. Então, a privatização da SEDAI incorpora várias, não são só opiniões políticas, desejos, sentimentos, não. Incorpora várias ilegalidades. E aí, eu pesquei várias, mas pelo menos agora uma está aqui comprovada. Porque esse documento que você tem... Tribunal de Contas da União... Da União, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União. Aqui está aqui, ofício a mim dirigido. Sim. Assinado aqui, Ana Arraes
presidente, ao deputado Paulo Ramos. E diz o quê? Diz aqui. O Banespar, que é o braço de investimento do BNDES, tem participação acionária na Iguá. A Iguá é uma grande empresa que vem assumindo o controle de empresas de saneamento pelo Brasil afora. E aqui no Rio de Janeiro... Está virando monopólio, né? Ganhou o principal bloco, que pega a Barra da Tijuca. O bloco mais lucrativo, a Iguá... O filé mignon. A Iguá ganhou. Mas o Banespar é cotista na Iguá. Como foi o BNDES que fez o projeto? Qual foi a minha suspeição? Teve informação privilegiada, não poderia, e aí fiz a consulta ao Tribunal de Contas da União, que diz aqui claramente no documento, diz aqui: a aquisição de um dos blocos por sua subsidiária consistiu em vantagem competitiva indevida, visto que, na condição de responsável pela licitação, o BNDES teria acesso a todas as informações da SEDAI, inclusive as mais reservadas e sigilosas. Isso é o que eu disse, mas eles concordam. O edital está aqui. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, as pessoas físicas e jurídicas que participaram da elaboração dos estudos técnicos que subsidiaram a presente licitação. Estava impedido. Estava impedida. Está aqui claro. Mas ele diz que não poderia. Mas também, o que diz? Como a SEDAI é uma empresa estadual, cabe ao Tribunal de Contas do Estado, não ao Tribunal de Contas da União. Então agora, nós estamos, juntamente com as representações, com o sindicato, com as representações dos trabalhadores da SEDAI, com os sindicatos, nós estamos, primeiro, houve prevaricação do Tribunal de Contas do Estado. Prevaricação. Que deveria obedecer isso aí. Tinha que não obedeceu ao edital. Edital. Que ao longo do processo, eu tenho dito isso, ao longo do processo da SEDAI, nós recorremos muitas vezes ao Tribunal de Contas do Estado. Tudo aquilo que nós denunciávamos, o Tribunal de Contas pegava e determinava a correção. No fundo, lutando contra a privatização, nós fomos demonstrando falhas e eles foram corrigindo. Mas esta aqui, eles não corrigiram. A Iguá, claro que e mais, e fulminando esse, como é que fica a licitação dos outros dois blocos? Porque um ainda vai licitar. Esse não foi ainda. Não, eu quero dizer o seguinte, que é a região mais pobre, né? Os demais competidores não gostariam também de conquistar esse? Isso aqui não fulmina também os demais blocos? Porque não teve foi colocado, mas não apareceu o comprador. É o que já está semi-privatizado. A AP5 aqui, a zona oeste do B, que eu chamo. De Deodoro a Santa Cruz, Sepetiba. Área mais pobre. A área mais pobre, porque lá o tratamento de esgoto já está vem mudando de controladores. De qualquer maneira, não há como fugir dessa interpretação, dessa decisão do Tribunal de Contas da União. E o que fazer agora? Não, agora estamos ingressando com as ações. Inclusive, o próprio Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual não pode virar as costas para essa ilegalidade. E também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado tem que dar uma explicação. Por que concordou? E não tem como. Argumento jurídico, não tem como. Está aqui claro. Está lá. Está na licitação. E está no edital. No edital. Então, vamos ver os desdobramentos. Está aí agora, né? Nós estamos aí no estado do Rio,
com essa questão de reforma administrativa. Como é que o senhor vê essa reforma administrativa aqui no estado do Rio de Janeiro? Em função do ajuste fiscal. Então. É pressão de cima para o governo e sempre tentando recair sobre os servidores. Atinge os militares? O governo do Estado já vem cometendo uma ilegalidade, porque está cobrando a contribuição previdenciária, obedecendo uma lei federal. E já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que isto não pode. Por isso é que agora estão correndo na Assembleia Legislativa para fazer os devidos ajustes na legislação estadual à legislação federal. Só que parte da legislação federal... O município também fez isso, né? Mandou uma mensagem para a prefeitura, não é isso? Mas o município não está cobrando a contribuição previdenciária. Eu fico aí convivendo com as pensionistas da PM, do bombeiro. Está cobrando. Está cobrando. E prejudicando muito o pessoal. Muito. Então, de qualquer maneira, esse é o debate. Estamos lá com a reforma administrativa votando na Câmara, estamos lutando contra, e aqui no Rio de Janeiro estão buscando aí as adaptações. Imaginar acabar com o triênio, imaginar acabar, pegar os militares estaduais, todo de 30 para 35 anos, perder direito ao soldo do posto ou da graduação acima, passando para a inatividade. Nós temos interferência nas carreiras, nós temos aí uma situação muito dura para o servidor estadual. Como um todo. Estou citando alguns dados, daí o congelamento dos salários. O presidente da Casa, André Siciliano, teve uma coisa aqui e disse que nada será prejudicial a quem já está no exercício. Deixa eu lhe dizer. Futuro. Lá, o que ele quis dizer com isso? Na comissão especial que trata da reforma administrativa, já está explicitado que todas as modificações somente valem para os futuros servidores. A lei não retroage, não é isso? Todos os direitos com que os servidores são contemplados hoje, todos os direitos são garantidos. A nova reforma administrativa não ataca. Então tudo vai valer para o ingresso do futuro. Isso contrariando a nossa vontade. Vou votar contra isso. Que eu defendo que o servidor preservou a estabilidade. Precarizou um pouco, mas tem pontos do relatório apresentado na comissão que ainda preservam algumas garantias dos servidores públicos. Mas nada é suficiente. Eu entendo que a Constituição de 88 já deu as diretrizes. Já deu. Não havia necessidade de reforma. Mas infelizmente, né, a Constituição de 88 foi combatida a partir do primeiro dia, depois de promulgada. Deputado, a questão também que agora que o presidente da Casa, André Siciliano, que é seu particular amigo, aliás, nosso, né? O deputado, a questão da reposição salarial. Né? O fato de a Constituição, a irredutibilidade, não reajustar a remuneração de acordo com o índice inflacionário, é afrontar a Constituição. Mas eles veem que é o servidor pagando um preço. Deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma. Não é nem por amizade pessoal, é pela trajetória dele mesmo. Ele é um defensor do servidor. E eu tenho certeza que sob a presidência dele, nada que retire direito do servidor, nada vai ser aprovado. Ele já declarou isso no meu programa, inclusive. Na semana retrasada. Temos outros companheiros, não quero aqui citar nomes, falo exclusivamente o presidente, que é o presidente, não quero que se eu começar a citar nomes, eu acabo excluindo alguns e não quero... Mas parece que isso é pacífico, isso. Acho que é pacífico, né? Então, vamos continuar lutando, como é que se diz? Nós temos que resistir àquilo com que não concordamos e defender ardorosamente o Estado democrático de direito, para que o povo, sendo chamado, se manifeste. A gente defende a alternância no poder de acordo com a vontade popular. Então, vamos continuar lutando. A luta continua. A luta continua. Deputado, aqui a Assembleia Legislativa, mais
3 minutinhos para a gente encerrar. Inclusive, só para quem não acompanha, o senhor faz aqui uma live, né? Todas as segundas-feiras, 10 horas, né? Café da manhã com o Paulo Ramos. Café da manhã com o Paulo Ramos. Quem quiser tomar um cafezinho virtual, eu fui agora inaugurar o Pipódromo. 0800, né? Fui inaugurar o Pipódromo em Cabo Frio, mandar um abraço pro prefeito Zé Bonifácio, Associação dos Pipeiros, né? Carlos Magno, Vicente, Luciano, a galera que defende a tradição, né? E o Pipódromo é um lugar para soltar pipa com segurança. Com segurança. Que a pipa também é combate, pô. Mas com segurança. Aí tem os pipódromos, é uma lei de minha autoria, aqui para o estado do Rio de Janeiro. Aliás, eu gravei até aqui uma pessoa que tem aqui uma pipa. Cadê a pipa? Cadê minha pipa? Cadê a pipa? Tá lá, pega minha pipa. Depois eu mostro. Eu já gravei. Já gravou? A gente faz então isso. eu ganhei. Se mandar pegar a pipa, é melhor. Cheguei lá, fui homenageado com uma pipa, com uma fotografia minha. Mas depois conversando, assim, tem criança soltando pipa no celular. Tem, eu falei, isso é um horror. Isso é um horror. Porque se existe, tem atividade, né, que tem que ser presencial. Não dá. Nosso tempo, a única diversão que a gente tinha é soltar pipa, né? Isso, né? De qualquer maneira. Cortar na mão, como se dizia, né? De qualquer maneira. Aqui, a pipa aqui. De qualquer mostrar maneira. Aqui, ó, a pipa aqui. De qualquer maneira. Olha que pipa aí. Olha aí. Isso é uma senhora pipa, né? E aí de outra aqui não guardar. Não, né? De qualquer maneira. Você fez uma lei aqui no estado? Fiz, né? várias. Sempre, não, tem o dia da pipa, tem pipa patrimônio cultural e material, esportivo, Serol, sabe, do Rio de Janeiro. Fiz um monte de lei. E o Pipódromo é para enfrentar isso, é soltar a pipa com segurança. Com segurança. Com segurança. Então, mandar esse abraço, né? Lá, o prefeito ficou muito feliz, também pipeiro, quando eu falei, quando conversamos inicialmente, né? Sobre criar o Pipódromo, ele ficou na maior alegria, porque nós somos de uma geração, né, em que a pipa está assim, entranhada na nossa alma. Né? Jogar bola de gude, soltar bola de gude, peão, e pelada na rua. Até a próxima, deputado. Abraço, então, vamos lá. Com alegria terminando o nosso contato, mas ao mesmo tempo manifestar as preocupações com os rumos aí do nosso país. Vamos continuar lutando. Ok, eu conversei com o deputado Paulo Ramos e ia também agradecer também ao Zé Bonifácio e dizer que agora na região dos lagos também a TV Max, que é o nosso canal, está entrando também junto com a Claro. Lá os assinantes da Claro também aceitam lá e agora está tudo online, vai tudo. Nós estamos cobrindo essa parte todinha do Rio de Janeiro até muito o final bem, da região dos lagos. É a democratização da informação, claro. Um abraço. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Cirelli Cafés, o café da família. Tradicional café mineiro, agora no Rio de Janeiro à venda. Nosso café superior é ótimo para quem gosta de um café encorpado e 100% arábica, classificado como bebida dura, caracterizado pelo sabor marcante e com a torra ideal para nossos grãos superiores. Pode ser vendido avulso também, né? Maiores informações aqui no Rio de Janeiro, 021 98 12 43 965. Repetindo, 021 98 12 43 965. Revendedores, comerciantes e consumidores também, né? Cirelli Cafés. Ô café gostoso demais da conta, sô!
Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Nosso encontro semanal sempre nesse mesmo horário aqui na TV Max, Rio de Janeiro, canal 25525 da NET. Muito obrigado pela tua sintonia e não percam, hein? Sábado é dia de Bee Gees, ABBA e Carpenter, um espetáculo maravilhoso. Teatro Vanucci, 7h30 da noite, sábado até 9 de outubro. Até lá!